Hoje começou a valer aquela taxação americana ao aço e alumínio, enfim, a diversos países. O Brasil, claro, é atingido no que diz respeito principalmente ao aço, e o governo, claro, reuniu ministros para tratar deste assunto, discutir iniciativas alternativas que podem ser adotadas pelo governo federal em retaliação, em contrapartida à atitude americana. O Rafael Procópio, lá em Brasília, acompanhou este encontro, está acompanhando toda a movimentação na capital federal, tem informações aqui pra gente. Oi, pessoal, boa tarde a Boa tarde, vocês, Rafael. boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O governo brasileiro bem que tentou nas últimas semanas tentar ou impedir ou então pelo menos minimizar o impacto desse tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump contra as empresas, especialmente as que produzem aço e alumínio. No entanto, esses dois setores serão taxados nas importações para os Estados Unidos a partir de hoje em 25%. Essa medida já tinha sido anunciada há um tempo pelo presidente dos Estados Unidos, e especialmente na semana passada, o governo brasileiro, através do Ministério de Geraldo Alckmin, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o Ministério das Relações Exteriores, essas duas pastas tentaram conversar e conversaram, de fato, com alguns membros do comércio norte-americano, tentando impedir essa situação, mas isso não aconteceu e essa medida começa a valer a partir desta quarta-feira. É claro que a gente já teve algumas, na verdade, posições de alguns dos membros mais importantes do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou mais cedo que já conversou com alguns representantes desses dois setores, de aço e de alumínio, e que o entendimento dessas pessoas que coordenam essas importações é de que essa avaliação dos norte-americanos, do governo brasileiro, das indústrias brasileiras, está equivocada e que algo deve ser feito no futuro próximo, e que essa própria decisão de taxar as importações vai prejudicar a economia dos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou agora há pouco, num evento aqui em Brasília, que vai estudar o que fazer, quais medidas adotar, e que não descarta acionar a Organização Mundial do Comércio, algo que outras nações e outros blocos econômicos já estão pensando em fazer. Já tivemos algumas colocações da União Europeia nesse sentido, nesta quarta-feira, porque, como eu disse no começo da nossa conversa, não é uma taxação contra as indústrias brasileiras, é uma política global dos Estados Unidos de taxar em 25% as importações de aço e de alumínio. E agora há pouco o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, também num evento aqui em Brasília, lembrando que o Ministério da Casa Civil é responsável por ser uma espécie de gerência dos outros ministérios, Rui Costa disse aqui nesse evento que sexta-feira o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin terá uma reunião novamente com esses representantes do comércio norte-americano, e só depois disso o governo brasileiro vai ver o que pode fazer nessa questão, se vai adotar a reciprocidade, algo que o presidente Lula vem falando há algum tempo, ou qualquer outra medida que esteja no radar e que ainda não foi comunicada para a imprensa como um todo. Fora isso, a gente está esperando a qualquer momento uma nota conjunta do Palácio do Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que deve falar sobre essa taxação. Estamos esperando a publicação dessa nota e, é claro, qualquer novidade a gente traz aqui para quem está nos acompanhando na programação. Valeu, obrigado. Rafael Procópio conosco direto de Brasília, Zaidan. Claro que a gente fica acompanhando também movimentações dos outros países, como o Rafael destacou. O Canadá já tinha colocado em prática, a partir da província de Ontário, uma sobretaxação ali à energia de alguns estados americanos. Recuou depois que o Trump ameaçou dobrar para 50% a taxa sobre o aço e o alumínio canadense, mas anunciou que vai impor tarifas compensatórias de até 26 bilhões de euros em produtos dos Estados Unidos a partir do mês que vem. A União Europeia também está renovando algumas onerações sobre os Estados Unidos também. Aos poucos os países recebem a taxação, mas também a movimentação é devagarzinho, né? Vamos com calma também para não gerar um furdúncio maior do que ele já está sendo feito, né, Zaidan? Mais ou menos como o governo brasileiro está agindo. Até porque a Europa e o Canadá necessariamente produzirão alguma inflação interna, e no Canadá já se enxerga o risco de uma recessão na economia canadense, tanto que o Banco Central do Canadá, Panvec, reduziu a taxa de juros para 2,5%, considerando a inflação. Você tem uma taxa real ínfima. Taxa real de juros é ínfima agora no Canadá. Lembrando que o Brasil tem a segunda maior do mundo e logo será a primeira maior do mundo, taxa real de juros.
O Canadá reduziu a taxa de juros porque enxerga o risco de uma recessão. E num primeiro momento, com um risco dobrado, ou seja, a combinação perversa de inflação com estagnação econômica, a chamada estagflação. E geralmente, quando isso acontece, aí os preços vão desabando e você tem um período de recessão. Mas Ontário recuou, como você disse, a província de Ontário recuou, portanto, aquela sobretaxa em cima da sobretaxa iria para 50%. O Trump retirou, mas deixou claro que está disposto a jogar pesado também contra as respostas que os Estados Unidos receberão. Agora veja o caso do Haddad e do Lula. Panvec, o Haddad se reuniu com empresários do setor siderúrgico e houve uma proposta feita pelo setor de o Brasil tentar equilibrar as coisas sobretaxando o aço chinês. Mas aí eu pergunto para você, Panvec, você é o presidente da República, teria o meu voto, aliás, e aí você recebe a seguinte proposta: vamos sobretaxar o aço chinês. Bom, nós já vimos como a China reage a sobretaxas. Ela parte para a retaliação, não é? Você arriscaria que o seu maior comprador fosse instigado por uma medida sua a uma retaliação contra as suas exportações, sobretaxando as suas exportações? Então você passa a ter um efeito dominó, não é? Você passa a ter N consequências, mesmo quando você fala, não, eu vou só sobretaxar produtos dos Estados Unidos. É claro que isso vai encarecer esses produtos. Se você tem outros fornecedores que podem suprir aquela oferta, perfeito. Ou se você tem compradores para os seus produtos, perfeito. O aço brasileiro, por exemplo, não vai encontrar mercado suficiente para substituir o mercado dos Estados Unidos. Terá de tentar continuar entrando lá. Mas se você opta por não retalhar imediatamente, mas escolhe sobretaxar o aço que vem da China, você pode contratar um problema muito maior, que é a eventualidade de uma retaliação chinesa, né, Panvec? Você contrata uma possibilidade de retaliação e eventualmente dificulta a sua vida em eventuais negociações futuras com um parceiro comercial que pode te dar alguma válvula de escape, se não no caso do aço, mas em outras áreas especificamente, em momentos mais complexos, justamente dentro desse cenário internacional completamente incerto, né, Zaidan? Não faz o menor sentido você provocar a pessoa que mais te traz dinheiro e te facilita a vida na negociação comercial em relação ao portfólio ali de produtos que o Brasil tem, em detrimento de um parceiro que também não pode ser desprezado, claro que não. Os Estados Unidos não podem ser colocados ali numa prateleira escondida dentre o hall ali de clientes possíveis. Pelo contrário, é o nosso segundo maior parceiro comercial, né? Mas você não pode afagar um provocando o outro que hoje te dá uma substância, né, de números e de negócios que certamente podem ser ainda mais prejudicados. Aí você perde dos dois lados, né, Zaidan? Você não ganha nem de um lado e perde do outro. Aí o que adianta? Não adianta nada, né? Não tem como. Claro, porque são, como você frisou, Panvec, os dois maiores parceiros do Brasil, a China, em volume de negócios e de produtos, é o maior parceiro comercial brasileiro, mas os Estados Unidos são o maior parceiro em comércio industrial. Uhum. E tanto que o Brasil tem superávit em alguns momentos com a China. Ele chega a ter superávit. Já foi um superávit constante. Agora não. Há momentos em que há déficit na balança, mas é normal. Com os Estados Unidos, o Brasil é deficitário. Ele perde na balança comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são superavitários na relação com o Brasil, mas importam produtos industriais brasileiros. E é bom lembrar que a China, como ela listou produtos agrícolas, principalmente agrícolas e proteína animal dos Estados Unidos, o Brasil é um substituto natural nesse fornecimento. O Brasil pode
vender mais para a China em razão das retaliações chinesas aos Estados Unidos. Então a resposta tem de ser sábia. Sábia. O Brasil tem de considerar que simplesmente falar, não, o setor siderúrgico brasileiro vai sofrer com as sobretaxas, então para compensar isso vamos sobretaxar o aço chinês. Só que a resposta pode ser muito, muito problemática. O tiro pela culatra. Só atualizando aqui, só fazendo uma correção em relação a números que eu dei agora há pouco, em relação à retaliação de Canadá e União Europeia. Na verdade eu inverti os números aqui. O Canadá, através do ministro de Finanças Dominique LeBlanc, ele disse que o país vai impor 20 bilhões e 600 milhões de dólares em tarifas retaliatórias aos Estados Unidos a partir já desta quinta-feira. E a União Europeia é que vai impor tarifas compensatórias de até 26 bilhões de euros em produtos dos Estados Unidos a partir do mês que vem.